Senhor, dando força, graça, cada dia mais para ele sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Nós paramos na página 50, né? Estamos chegando já praticamente no seu... para lá da metade do livro. E aí, até aqui, todos estão vivenciando a nossa teologia pastoral? Essa nossa, a da EPOD aqui, ela tem uma visão mais interna, né? Mais explicativa do funcionamento interno que acontece dentro da igreja, e não vai ser diferente hoje, que nós vamos lá para a página 50, e diz: a igreja aceita o desafio. E aí, logo em seguida, nós vamos ter mais uns trechinhos que vai falar sobre a organização nacional, que é da nossa convenção, essas coisas, mas a gente chega lá, tá bom? Vamos lá, página 50. Agora chegamos ao último e talvez ao mais poderoso motivo pelo qual a igreja deve sustentar-se. Se a igreja não puder enfrentar as suas próprias despesas, chegará o dia em que não poderá estender-se por falta de recursos financeiros, porque todos os fundos foram usados somente para manter a obra. Neste caso, a igreja se encontrará em circunstâncias que lhe impedirão de tomar iniciativa da evangelização ou de fundar igrejas novas, ou ainda educar ou preparar novos obreiros para o ministério. Tal situação chegaria a ser insustentável. Não podemos crer que a igreja de Jesus Cristo deve viver sujeita a tais limitações. Ao contrário, quando cada nova congregação se encarrega da responsabilidade do próprio templo e da mensalidade do pastor, não há limites às possibilidades de expansão da igreja. Cada igreja nova será uma entidade capaz de sustentar-se e progredir. E à medida que novas igrejas se levantem, estas assumirão a responsabilidade de sua própria obra. A verdade é que as novas igrejas mesmas chegarão a ser uma fonte de entrada para ajudar a expansão da obra e da evangelização do país. Examinaremos alguns passos práticos que nos ajudarão a alcançar tão louvável alvo. Primeiramente, os pastores mesmo devem ser ensinados e convencidos da necessidade de estabelecer o sustento próprio das igrejas. Né? Está dando um entendimento de que o pastor tem que, de fato, trabalhar na obra, né? E desenvolver esse trabalho de ter recursos, né? Ensinando da onde que vai vir esse recurso, como dízimos e ofertas. Os obreiros devem dar todo o apoio moral a este esforço, e é preciso que eles se convençam do benefício que receberão, e assim como também a própria obra lucrará com essa maneira de agir, e então deve dedicar-se à realização desse processo. Né? É que eles usaram uma palavra, obra, lucrará, era para usar terá em caixa, né, para colocar em prática a necessidade que a obra sempre necessita, né? Necessidades básicas e que a igreja necessita mais na construção, pagar os seus débitos, né? A necessidade que gira em torno da igreja, né? Então, essas coisas faz parte de uma igreja muito bem organizada. Vamos lá. E também o pastor local ele tem que dar esse estímulo e repassar, estimular as suas ovelhas, os seus obreiros, a estarem contribuindo. Né? Eu acho interessante que algumas igrejas de células ela tem um ensino bem fantástico a respeito do sustento. Elas ensinam que tem que dar a primícia. Né? Esse dar a primícia é louvável quando você entende o que eles estão aplicando. A igreja de célula, eu posso estar dizendo aqui a grosso modo, elas têm essa dinâmica de estarem auxiliando, estendendo, abençoando o seu pastor, para que nada possa atrapalhar a vida em si do pastor. Né? Como eu já disse em outras aulas, que algumas igrejas trabalham com o assalariado,
o salário do pastor, o pastor sendo assalariado pela igreja, para que ele não tenha dificuldades financeiras, né, e que tenha um respaldo ali para dar para sua família. Em contrapartida, a igreja em si tem que dar esse sustento ao pastor, né? A igreja que tem que trabalhar junto com o seu pastor para que o seu pastor tenha um ganho na obra. A nossa igreja funciona desse modo que todos nós conhecemos, que o pastor tem X valor que volta para ele do montante da igreja, ele usa X valor para ir para a sede, X valor ele trabalha dentro da igreja para pagar as contas da igreja e outras coisas para fazer obras de evangelização, crescimento do próprio templo e outras coisas mais, né? Então, tem que estimular bastante os membros e os obreiros para que isso crie uma rotatividade, né? Seria bom, como eu disse, nós temos esse princípio de primícia. Eu tenho até um testemunho simples e rápido que eu posso usar para vocês e contar. Um certo menino, quando ele tinha lá pelos seus 8, 9 anos de idade, ele plantou um pé de manga. Ele plantou uma mangueirazinha na sua casa. E ele prometeu a Deus que na primeira carga que ela desse, ele pegaria todos os frutos e colocaria no altar. Essa mangueira deu 5 frutinhas, 5 manguinhas. Ele colheu todinhas, todas elas, colocou dentro de um caixote, colocou dentro da igreja, no templo, no altar, e deixou lá. O pastor entendeu, né, o princípio que aquele menino usou, o princípio de primícia, e orou e abençoou. Aí a família do rapaz disse, não, pastor, pode usufruir. O pastor pegou e comeu as manguinhas. Ok. Todo ano, a mangueira não parava de produzir. Na maior seca que teve na região, a mangueira produziu dobrado. Pra você ter ideia. Passou anos e anos e a mangueira sempre tinha manga. Os pés de outras mangueiras do entorno ali da casa do menino secavam, morreram, mas a mangueira dele todo tempo dando manga. Ninguém acreditava, até que entenderam que o menino fez uma atitude de fé, de um princípio tão louvável, que Deus honrou aquilo de uma maneira tão graciosa que nunca deixou o pé de manga parar de dar manga, sempre continuando e crescendo a, as mangas no pé daquela mangueira, dando frutos e frutos de forma assustadora. Então, é um testemunho simples, mas quando nós fazemos com amor e com graça diante de Deus, Deus sempre vai nos recompensar de uma forma tão maravilhosa, né? Dar a primícia é algo formidável. Vamos lá, C. Se o obreiro mesmo não está de acordo com esses princípios, será muito difícil de ensinar a igreja a cumprir suas responsabilidades, né? Devemos lembrar que certos obreiros, por falta de visão, preferem confiar no sustento muito limitado da parte de fora, alguém, ao invés de depender de Deus e de sua igreja. É até bom falar isso aqui, porque tem pessoas, né, que se torna uma fraqueza, né? O obreiro não tem mais aquela visão de acreditar no eterno que vai suprir suas necessidades, que vai fazer o milagre para a sua vida, e que ele crê mais na dependência de alguém que tem algo fixo para ele e que está, como diz outro popularmente, está caindo todos os meses na mão dele, de que pagar o preço pela obra do eterno para que a obra cresça, alavanque-se, cresça em multidão e que, claro, que cresce em multidão vai crescer em dinheiro, em recursos, né? Então, posso até dizer para vocês aqui, os poucos que tem na aula, que eu mesmo falo de mim. Eu passei 10 meses, irmãos, 10 meses na pandemia, sem trabalhar, e alguém me abençoava com R$ 1.500. 10 meses. E, naturalmente, só sendo fiel ao eterno. Deus sempre vai suprir as nossas necessidades. Acreditando no eterno que a bênção vai vir dele, Deus usava as outras pessoas para operar milagre na nossa vida. É só crer. É só crer. E como obreiro, como obreiras que está na frente da obra, nós temos que crer e acreditar que Deus vai suprir a necessidade da igreja. Eu tive um pastor que ele dizia assim: faça uma graça no templo, na casa do Senhor. Está vendo a necessidade?
né? Necessidade de um microfone, necessidade de algo para a igreja, copos, copo descartável que se gasta muito, compra uma caixa, deixa na igreja, coisas de higiene, limpeza, isso, compra, faz um kit, leva para a igreja, deixa lá, que Deus é uma maneira de nós, a igreja está suprindo a própria necessidade da igreja. E que nós vamos dar um conforto para a igreja, que nós estamos fazendo parte desta igreja, teremos também o mesmo conforto, né? Trabalhando na obra do Senhor, confiando que Deus vai operar um milagre, mas estamos dizendo, eu meto a mão no arado e não olho para trás, vou trabalhando na presença do Eterno para que a obra cresça e desenvolva. Não é simplesmente os que estão lá na frente, como os pastores da obra, mas eu, como obreiro que estou aqui por trás, sendo pastoreado, cuidado, também tenho o direito e a possibilidade de dar estender a mão para a obra e dizer, estou aqui, estou lutando, pelejando, de uma parcela de uma ajuda que vem da minha parte, eu vou deixar na igreja, né? Aquele filósofo Cortella, ele diz, dentro das tuas possibilidades, faça o melhor, né? Desenvolva, cresça, manifeste o melhor para aquela pessoa, nesse caso, o melhor para a obra do Senhor, para que a obra cresça e desenvolva a passos largos, né? Passamos a confiar no Eterno, porque Ele tem sempre uma resposta para nossas vidas, Ele sempre tem uma bênção para o nosso viver. Letra E. Já vimos que quando o obreiro se anima e lança-se a seguir o plano bíblico, muitas vezes, dentro de poucos meses, se encontra em melhor situação financeira de que quando depende de outra fonte. Esse aqui é um ponto até que a gente pode discutir. Quando o obreiro, aqui vai falar quando lança-se ao seguinte, o plano bíblico, né? Vamos dizer de uma forma mais simples, quando ele prega ensinando a verdade para a igreja, a respeito das finanças, da vida financeira saudável para as suas ovelhas. E a igreja naturalmente vai ter uma recuperação financeira abençoada, né? Dando dízimos, dando oferta voluntária, oferta alçada, né? Compromisso com o Senhor, dar a primícia, antes de tudo, tirar o dízimo, receber o seu salário, vou separar aqui, primeiramente, o contrário também é verdade, isso, separar rapidamente aqui os 10% e já deixar separado para que no dia de culto, ou hoje nós temos a possibilidade de Pix, disso, daquilo, que recebendo hoje, já no mesmo instante, já pode dar os 10% do salário, então isso se torna simplesmente um compromisso, uma fidelidade, um agradecimento, uma gratidão diante do Eterno, né? É claro que uma igreja bem organizada, bem ajustada, vai dar frutos a longo, a médio e a curto prazo, né, no trabalho. Em contrapartida, algumas vezes a gente vê obras que estão desorganizadas, obreiros que têm interesse para eles, para seus deleites, as suas próprias visões, e que enfraquece a igreja em vez de prosperar. E só tira, como diz lá, acho que é em Ezequiel, né, só tira a lã das ovelhas e não consegue, né, abastecê-las de uma palavra que vai nutrir os seus seres e a sua Sim, vida. professor. Pode dizer, querido. Foi isso aí que eu comentei. O contrário também é verdade, isso que o senhor está comentando, né? E, São os opostos. Se eu me faço a dedicação, a forma correta, como o senhor bem disse, tudo vai caminhar para o bem. Mas também se eu faço ou deixo de fazer, sou negligente, displicente, aí o contrário também, infelizmente, vai vir, né? com certeza, com certeza. Vai ser notoriamente que vai falir. Vai falir a obra do Senhor. É vergonhoso? É, porque a gente pega, o obreiro pega uma obra já que já tem um tempo, já tem um público. O propósito é crescê-la. Não inchar, é crescer, desenvolver trabalhos que a igreja vão alcançar a comunidade, o bairro a qual ela está, alcançar as vidas, para que estas vidas também sejam pastoreadas, cuidadas, zeladas e entendam que contribuir na obra do Senhor não é peso, mas é prazer. Porque também é uma maneira que nós estamos fazendo de obra. Né? A fé sem obra não vai. Então, a obra
é a manifestação da minha fé, que eu estou acreditando, dizendo ao Senhor, estou trabalhando, eu tenho fé no Senhor, que a obra que eu estou fazendo, eu creio que o Senhor vai prosperar, vai realizar, vai manifestar a sua graça na vida não simplesmente na minha vida, mas na vida de todos que estão ao meu redor e que eu estou auxiliando aqui a obra do Senhor Jesus. Hein? Vamos lá. F. A congregação, de modo geral, não sente a responsabilidade de sustentar o pastor, quando sabem que o sustento do pastor compete a outros e não a ela. Logo, as igrejas mesmas devem ser iniciadas na tarefa de sustento próprio. Eu tive um tempo que congreguei numa outra igreja, outro ministério, e eles trabalhavam assim, a congregação estava virando, saiu de pó de culto para uma congregação, e esta igreja ela não tinha verba suficiente para sustentar o seu pastor. Não tinha público ainda, tinha umas 20 pessoas. Essas 20 pessoas, poucos eram trabalhadores de carteira assinada e poucos eram autônomos. Né? Então não tinha a possibilidade de sustentar. A igreja em si, a igreja sede, lá da qual eu era na minha infância, mandava um subsídio para o pastor, para que ele conseguisse desenvolver o trabalho. Com o passar do tempo, a igreja foi crescendo, amadurecendo, entendendo a visão, e aí o mesmo pastor, com uma atitude de fé, olha o que ele fez, uma atitude de fé, foi fantástico isso. Ele disse, a partir de hoje eu não preciso mais da verba que vem da sede, né, da central. E aí eu só vou ficar com um pouco que eu ganho aqui. Num prazo assim de 6 meses, ele já ganhava o dobro que a sede mandava para ele. Por uma atitude de fé, uma atitude de um posicionamento diante da igreja e diante de Deus. Né? Então, lógico, nosso funcionamento das Assembleias de Deus funciona nessas porcentagens, mas se o pastor conseguir desenvolver um trabalho, uma igreja, ele vai também ter um ganho e, naturalmente, a igreja vai se expandir e crescer. Né? E é natural de que a igreja vai se sentir grata porque as vidas estão sendo abençoadas, as vidas estão sendo transformadas por um trabalho que o pastor está fazendo, com atitude de fé, com posicionamento, pregando e ensinando a verdade na vida de todos. Né? Então, é lógico que a nossa EPOD ela vai dizer aqui assim algo bem interessante na letra F, que o sustento do pastor compete a outros, né? E não a ela. Logo, as igrejas mesmas devem ser iniciadas na tarefa de um sustento próprio. A igreja local ela tem que ter esta visão de sustentar o seu pastor, né? Que se torne um prazer para ela, né? Que se torne algo gracioso, de gratidão ao seu pastor. Claro que a gente sabe, né? Que tem pastor aí que é preguiçoso, a gente sabe que tem pastor aí que faz a obra relaxadamente. Mas aquele que a igreja está vendo, que está trabalhando, metendo a mão no arado, se esforçando, se dedicando, é natural que a igreja vai abençoá-lo de uma maneira tão maravilhosa. Né? E as coisas vão se encaminhando naturalmente. Alguma pergunta até aqui? Só complementando aqui rapidinho, eu lembro que quando eu frequentei a Metodista Wesleyana, os pastores são assalariados, e nessa época que eu passei lá, menos de um ano, acho que foi uns 10 meses, e o pastor ele ganhava em torno ali, na época, foi em 2011, ganhava R$6.000. Era aqui da Sucupira. R$6.000. Só que ele tinha um seu regimento de trabalho, vamos dizer assim, de hora de trabalho ali para Sim. os irmãos, para a congregação. Ele trabalhava na parte da manhã, ele ficava disponível para toda a igreja, ele tinha lá a sala dele de atendimento, para quem quer que seja. Chegasse lá das 8 da manhã às 11h30, ele estava lá de segunda a sábado. Uhum. E à tarde ele tinha um tempo para ele realizar seus estudos, para nos dias de culto ele trazer ensinamento para a palavra para a igreja. E aquilo é interessante, né? Porque literalmente ele dependia da obra e vivia na obra, né? Isso. Além das visitas,
né, pessoas internadas, pessoas hospitalizadas nas casas. Aí eu olhei assim nesse sentido de que realmente este é o a mão no arado, né? O serviço na obra, e ele faz jus ao seu salário, né? Ao seu serviço, vamos dizer assim, né? Com Interessante. certeza. Com certeza. O pastor tem que estar à disposição da igreja, né? Das ovelhas, né? Ele tem que estar lá, fazendo a sua visita, sabendo como é que a ovelha está, se tem pasto, se tem água refrescante, saber quais são os dilemas da igreja, preparar estudo, preparar a palavra, ensino, para que a igreja não venha enfraquecer na sua fé, né? Mas que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Hoje nós estamos vivendo esses dias, assim, um linear que a igreja está vivendo, e o que a gente mais encontra hoje é um déficit de falta de fé e falta de ensinamento dentro da igreja. E eu não vou longe, não, é dentro da nossa casa aqui, na nossa Assembleia de Deus. Né? Tem, eu creio que aí tenha, né, que eu acompanho vocês em Facebook, em Instagram, eu já vi quarta-feira, quarta do estudo, né? Quarta da palavra, quarta do ensino, mas tem da nossa igreja mesmo que não dá mais ensinamento dia de quarta-feira, o culto de doutrina, né? Para responder esses questionamentos. E aí, como é que fica o novo convertido não tendo mais esse ensinamento, não tendo mais esse preparo, né? Não sabendo esses dilemas que acontecem dentro da igreja, né? Vai pagar pizza, já tá com fome, velho. Calma, é a merenda. Então, essas coisas têm que voltar. Esse princípio de ensinar dentro da igreja tem que voltar. O pastor tem que estar ali trabalhando na obra. É claro que, infelizmente, tem pastores que têm 2, 3, 4 trabalhos e tomam de conta da obra também, e é claro que fica sobrecarregado. Não dá, uma corda sempre vai estourar mais do que a outra e não vai ter a possibilidade de cuidar e de zelar. Ou cuida de um, ou e vai sempre deixar uma para depois e a outra vai sofrer, e assim a gente vai vendo que muitas vezes quem sofre é a obra do Senhor. Mas vamos em frente. E é legal ser assalariado, né? Eu passei um tempo também, nasci na Metodista do Brasil, retornei lá nos anos de 2019 para terminar minha faculdade, 2017, perdão, saí em 2019 no comecinho, tinha terminado e o pastor lá era assalariado. A obra lá rendia uma certa quantia para ele, até, se eu não me engano, acho que era R$ 500 só de combustível naquela época, para ele visitar, para ele cuidar, estar ali à disposição, né? Oração, jejum, essas coisas tudinho, ele estava sempre à disposição. E eu ainda ouvia reclamações de irmãos. Né? Ele era meio assim, meio... Vocês entenderam. Vocês entenderam. Deixa quieto. Vamos lá. G. Os missionários, ministros e professores da EBD devem ensinar a cada membro ou aluno a dar o dízimo. Tudo que se relaciona com este assunto deve ser discutido com eles. Às vezes é necessário muita paciência para ensinar a uma igreja já estabelecida há anos, desabituada dessa responsabilidade, porém, uma vez que receberem os benefícios espirituais, eles mesmos ensinarão aos demais, os obreiros da igreja, a servirem de exemplo aos outros membros, a dar o dízimo, né? Tem irmão que acha que dar o dízimo parece que é pesado, né? Uma luta muito grande. E, e outros pensam que é para enriquecer. Dízimo é gratidão no nosso tempo hoje, é ser grato a Deus por aquilo que ganhou. Né? Você está sendo simplesmente um bom mordomo que está devolvendo ao Senhor aquela parcela. Né? Isso a grosso modo. A gente pode aqui mergulhar mais e mais, mas ia tomar muito tempo da nossa aula. Mas é mais uma gratidão em si, dizendo a Deus, Senhor, muito obrigado por este mês que eu trabalhei, né, ganhei esse X salário e eu estou devolvendo a ti os 10%. E hoje, naturalmente, todos da igreja sabem o valor que é o dízimo, né? Não precisa nem dizer aqui que são 10% de X valor. Se, por exemplo, você ganha R$ 1.200, que é o salário mínimo, você vai dar R$ 120 devolvendo para a obra, né? É lógico que eu já ouvi aquelas discussões
discussões simples, né, que diz, se o pastor, não sei o que o que ele faz com o dinheiro, isso e aquilo. É lógico, tem que levar uma parcela para a sede, que é para o nosso compromisso, e ali paga-se as contas naturais da nossa igreja, né? Água, luz, telefone, internet, que hoje não é barato, né? Tem crente que pensa que, que tudo ainda é baratinho, né? Conforme há uns anos atrás. Nunca foi, né? Então, o gasto é grande dentro da igreja, né? Fora o auxílio que algumas igrejas têm e que dão para novos convertidos, dando uma cesta básica, auxiliando isso, e na ajuda pastoral para o seu pastor, né? Beleza? Ficou claro ou ainda quer mais alguma explicação esse lado aqui? Aí pode estar dizendo que fica a cabo dos irmãos e os obreiros que têm que dar o primeiro exemplo, né, sendo fiéis. É lógico que nós sabemos que tem momentos em nossas vidas que perdemos o emprego, né, acontece uma situação, uma catástrofe, que tipo, alguém falece, quebra-se alguma coisa, um carro, uma coisa grande, né? Bate, e aí fica extremamente limitado o ganho, mas a gente tem que entender que é na fidelidade ao Senhor, sendo fiel constantemente, né? Que Deus vai operando milagre, abrindo portas onde não tem, manifestando a sua presença em nossas vidas. H. É muito importante que quando um membro aceita a responsabilidade de um posto na igreja, tenha consciência desse alto privilégio, que inclui a responsabilidade de ser o exemplo dos demais em todos esses assuntos. Antigamente, hoje eu não vejo mais, mas antigamente só era consagrado a obreiro quando puxava a ficha dele de dizimista, né? Hoje, se eu não me engano, eles vão pegar mais lá quando é evangelista ali, eles colocam lá os seus 6 últimos meses de dízimos, né? E levantar o quanto, se você é fiel ou não. Isso aqui é a grosso modo. Mas se eu tenho um cargo, uma responsabilidade na igreja, eu sou exemplo para todos. Exemplo na vida ministerial, na minha vida conjugal com a minha esposa, com a minha família, e serei espelho para outras pessoas. E é natural de que eu tenho que me manter fiel diante de Deus e diante dos homens. A própria Bíblia vai dizer, né? Nós somos colocados por espetáculo diante dos homens e dos anjos, né? Eles estão observando a nossa vida diariamente, todos os dias, constantemente. Então, temos que manter um padrão de ética, né? Um padrão de respeito, um posicionamento diante de Deus e diante dos homens, que seja o mesmo diante de Deus e diante dos homens, que seja sério, tendo uma responsabilidade, um compromisso, uma fidelidade. E isso, nesses últimos dias da igreja, parece que tem até se tornado chacota, né? Por quê? Porque o povo hoje está se tornando cada dia mais egoístas, amantes de si mesmo. Primeiro para mim, primeiro para mim, primeiro para mim, primeiro para mim. E quando doa, o celular está sendo usado aqui. Pega o celular e bate foto mostrando a vida do outro, né? Não, porque eu estou doando, eu estou dando. E não é para ser assim, né? Dê com a direita que a esquerda não veja, né? Está dizendo seja sincero e seja sem interesse o seu doar, o seu trabalhar diante da obra do Senhor, mas que seja sério diante do Eterno, seja compromissado, mas sem aquele interesse de ter os aplausos do mundo, a glória deste mundo, que aqui mesmo vai ter essa glória, né? Mas a glória diante de Deus são aqueles que se mantêm, estão trabalhando com afinco, com prazer, com fidelidade diante de Deus, e o próprio Deus vai lhe recompensar. O mesmo Deus vai dizer, é Cristo que diz, que se tu queres alguma coisa em secreto, entre em teu quarto, e em teu quarto ele vai lhe responder. E o interessante o quarto naquela época não era quarto normal, como nós temos isso em mente hoje. A casa daquela época
Imagine-se que ela tinha mais ou menos 2 a 3 cômodos. O quarto que Jesus está dizendo é conhecida para nós hoje como dispensa. Uma dispensa onde era colocado os cereais, os cereais diversos, milho, arroz, essas coisas todas. E ali é que a pessoa em secreto orava diante ao Eterno e o Eterno lhe responderia em secreto também para abençoar a sua vida. Amém? Mas teria algum objetivo de ser a dispensa? Não entendi, querido. Chegou cortado para mim. Teria algum objetivo de ser a dispensa? Exatamente? Não, é simplesmente um secreto, né? Porque a casa em si, naquela época, era uma casa. Imagina assim, que era um cômodo, mais ou menos, 2, 3 cômodos, né? Um espaço para quarto, um lugar aqui para a sala, recepção do povo, e um local para cuidar, para colocar os mantimentos. Então, o local mais reservado, mas só era a dispensa, onde ninguém iria lá se não fosse em horário X, horário para almoço, café da manhã, essas coisas, né, janta. Então Deus está dizendo, tem um momento, né, vai te fica excluído, não é excluído, né, recluso da sociedade aqui nesse ambiente que ninguém está te vendo, mas que só eu estou te contemplando, e peça em secreto que eu vos responderei em secreto também na sua vida. E aí, só relembrando que a questão que hoje eles fazem a filantropia, né, digital, né? Antes de entregar uma cesta básica, eles primeiro tiram um monte de foto, um monte de selfie, né? Às vezes nem entrega. Isso é verdade, isso é verdade. Eu tenho até um caso, eu posso contar aqui para vocês. O ano passado, em novembro, estava voltando da sede e um camarada embriagado bateu no meu poçante aqui, na minha limusine. Um Fiat Uno. Uma benção, é a benção de Deus, Fiat Uno é benção. Rapaz, mas deu um prejuízo, deu um prejuízo de R$ 8.000. Eu desci do carro, fiquei aquele choro, porque o carro foi a mamãe comprou, né? Carro de mãe, tipo, né? Meu Deus, acabou tudo. Consegui ligar o carro, minha mãe foi lá, onde eu estava, olhou pro carro, você tá bem, meu filho? Eu falei, tô bem, mãe, tô bem, então bora para casa. Ligamos o carro e fomos embora. Beleza. 2 dias depois, uma irmã liga para minha esposa, assim, e diz, irmã, nós temos aqui umas caixas de ovos, aquelas grandonas, para doar. A senhora quer? Aí a minha esposa olhou para mim, mas amor, a gente não tem mais transporte, né? Tem só a motinha. Eu falei, não vai ser por causa disso, não. Eu vou atrás de um carro. Aí eu peguei o carro de um amigo meu, colocamos 10 caixas de ovos, irmão, e nós disparamos. Porque na congregação onde a gente estava congregando era um local muito pobre, muito humilde, né? Na zona leste aqui. E aí, meu amigo, a gente disparou. Uma família, 2 famílias, a gente deu a caixa inteira. Caixa inteira, pra você ter ideia. Tem muita criança, né? Muito bacurizinho, para comer ovo, com farinha. Tá, glória, né? Aquela alegria toda. Foi aquela felicidade. Ok. E aí minha mãe estava caçando meios e maneira de levantar o dinheiro. E não tava dando certo, não tava dando certo. De repente o banco liga para ela e diz, ó, deu certo, tá aqui. Ela pegou o dinheiro, corremos atrás, batalhamos, lutamos, e deu certo. E aí, só uma atitude, né? Não é uma dificuldade que apareceu que vai nos parar, né? De ajudar outros irmãos. E não batemos foto de ninguém, porque não carece, né? Não precisa. Precisa que a gente ajude aos irmãos e que simplesmente, como diz Paulo, ore por nós. Ore por nós para que Deus continue operando milagre, né? Para que Deus opere com a sua graça em nossas vidas. E Deus vai operando mesmo, é só se manter fiel e desenvolvendo o trabalho. Vai lá, tia P, pode dizer. Meu Deus, até o senhor também, professor, tia P. Deixa eu lhe falar, aconteceu um fato comigo. A minha mãe, ela faleceu, deixou 2 cadeiras de roda, uma de banho, uma de roda normal, né? Aí tinha uma pessoa que pegou
me procurou falando que tinha uma jovem deficiente, a mãe dela é pobre, a cadeira dela estava muito velha, não sei o que. Eu falei, não, irmã, a senhora pode doar, não tem problema. Ela disse, deixa eu tirar uma foto da senhora, que eu falei, não, eu não quero nem que a senhora mencione o meu nome, é de coração. Serviu para minha mãe, com certeza vai servir para ela. Aí passou, quando eu vi no status dela, ela tirou foto com a cadeira, ela entregando a cadeira, que foi ela que deu a cadeira, e colocou, aí a menina fizeram um teatro, ela fez um teatro e colocou nas redes sociais. Entendeu? A minha filha ganhou a cadeira através. A irmã que deu falou, até filmaram lá, colocaram no status dela. Essa irmã que deu, que nem era eu, ela que tinha dado a cadeira. Falei, gente, para que isso? Então deveria entregar. Não, foi uma pessoa que doou, não precisa citar nome, e a pastora. Como existe pessoas que gostam de se aparecer, eles não dão de coração, não dão de coração. Entendeu? Mas é hipócrita, e tudo é hipocrisia. Uhum. Não, mas é mesmo, que é complicado, mas é difícil. Hoje nós estamos vivendo esse tempo, pessoas amantes de si mesmo, querem mais se aparecer. É a igreja de Laodiceia mesmo, não tem boca. É a igreja do último tempo, a igreja final desse tempo, e que gosta mais dos seus deleites, dos seus prazeres, do que realmente fazer a obra do Senhor com amor, com carinho, com afinco, com paixão, com desejo. Né? Agora só me lembrou de um fato, quando o povo faz esse negócio de dar sopão na rua, né? E um dia eu fui junto. Eu fui algumas vezes, né? Várias. E aí eu cheguei, eu tava assim, meio assim, que os caras faziam vídeo, tal, foto, tal, tava até bom, né? Mas aí eu vi o lado de lá, o lado da pessoa mesmo, do usuário. Ele disse assim, a mulher deu um berro, ela disse, pelo amor de Deus, não venham mais aqui só para trazer comida. Porque comida nós estamos cansados disso. Nós precisamos de palavra de Deus, se vocês têm Deus na vida de vocês. Aí eu entender. Ele falou, você só traz aqui comida, a gente se restabelece, bate foto, faz isso e aquilo, e a gente volta de novo para as drogas, né? E volta para a prática de novo. Aí eu vim entender que leva-se, claro, leva-se o alimento, mas também temos que levar a palavra para essas vidas, né? Sem interesse, né? Sem interesse assim, sem mostrar que a gente está querendo se aparecer, mas o interesse é de alcançar, é resgatar essas vidas dessas trevas que estão consumindo o seu coração, o seu ser. Alguma pergunta, alguma colocação? Eu vi a irmã Márcia Patrícia levantar a mão. A irmã Rosiane também. Ana Maria do Irmão, Carmo. professor, é verdade, tudo isso que você está falando, está pontuando, é verdade, no dia de hoje, estão mais querendo aparecer do que ajudar, do que levar a palavra. E a gente, como cristãos, a gente tem que fazer diferente. E eu concordo com tudo isso que vocês estão falando. Estou aqui caladinha, mas prestando atenção na aula, viu? Graças a Deus, é de Deus, é de Deus. Penso de Deus. Mas quando a obra do Senhor é feita com amor e carinho, a gente vê que a obra está a passos largos, até mesmo a passos pequenos, mas está caminhando, né? Dentro da igreja, quem deve brilhar naturalmente é Cristo. A igreja é um reflexo desse brilho, né? É Cristo que brilha e nós estamos nesse brilho, que Ele é que está emanando a luz a todos, e que nós estamos caminhando nessa luz que é Cristo. Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é neste caminho, nesta verdade, nesta vida com Cristo, nós vamos alcançando princípios e aprendendo, entendendo o conhecimento dele para nossas vidas, né?
Porque senão, se a gente faz assim, de um jeito assim, de querer se aparecer, nós estamos nos igualando aos fariseus daquela época. O quanto que Jesus bateu em cima deles, dizendo que eles eram hipócritas, né? Que faziam as coisas de maneira, querendo se aparecer para o público, mas que a sua vida não mudava diante de Deus, né? Então, nós precisamos também, pode falar, irmão. Pastor, o senhor falou agora dos fariseus, né? E aí eu lendo aqui a revista da EBD, né? Da Escola Bíblica, lição 10. Aí Jesus vai falar lá dos fariseus que eles são que nem sepulcros com cal, né? Você vê o calzinho branco ali por fora, mas por dentro tá cheio de imundícia, né? Tá cheio de podridão, né? Para ser bem certo. É igual o Paulo, né? Vai falar da parede branca. Tá bonito por fora, mas por dentro não tem beleza e nem formosura, né? Então, são essas coisas que nós estamos vivenciando hoje. Pode falar, meu filho. Essa questão das divulgações, né? Existem casos e acasos, né? Existem situações em que e nós iremos perceber que ali a pessoa apenas está querendo, já comentamos, se aparecer, né? Claro. Mas existem situações em que há necessidade também da obra sendo feita. É uma forma de chamar a atenção até dos membros, em cativar, em trazer eles a fazer parte também disso. Quando tem esse propósito, é louvável. Quando tem esse propósito, tem um crescimento. Mas nós sabemos diferenciar quando tem essa finalidade e quando tem um outro, que é apenas de se aparecer, de trocar trombeta para si. Isso, com certeza. É nesses detalhes aí que quem está na direção ou quem está na realização da obra ali tem que ficar atento. O objetivo dessa filmagem, o objetivo dessa foto, que é justamente para evitar de escandalizar futuramente, de levantar murmúrios, de levantar calúnias, difamações, até às vezes a obra ela é boa, é agradável mesmo. Só que a forma como as outras pessoas vão estar executando, trazendo para si o benefício só dele, para ele, como foi comentado da tia P, a irmã Marlúcia, a respeito disso. Ela foi bem clara, não precisa colocar minha foto, não precisa fazer nada, mas a outra pessoa pegou para si como sendo ela a executora principal. Isso. Passando uma propaganda totalmente diferente, uma imagem totalmente diferente. Um cal por fora, como nós estamos comentando, mas por dentro tudo sujo. Aí, quando esse tipo de situação se levanta, a obra parece que ela dá uma estacionada. Isso, com certeza. Né? Porque aí, aquele que deve se agradar, que é o nosso Senhor, ele não vai se agradar. Aí a obra vai parar nesse sentido, a obra humana nesse sentido, a obra humana vai parar. Era isso. Com certeza. Nós tem que ter esse cuidado mesmo. A gente sabe que, lógico, fazendo um vídeo ali para depois aparecer na igreja, ali parecer propagar para os irmãos, olha, irmão, nós estamos trabalhando sem interesse, nós estamos mostrando isso aqui para aumentar a fé da igreja, para que tenha uma dinâmica de doação, de participação. Glória a Deus, é louvável mesmo, né? Só tem que ter esses cuidados, esse zelo de não... Isso... E nisso que o senhor está comentando, justamente por isso. De repente, nós estamos realizando uma obra, queremos realizar uma obra social também, além de levar a palavra, uma obra social. Aí nós pedimos ajuda financeira ou ajuda de alimento, mantimento dos irmãos, e aí uma forma até de mostrar transparência. Aqui, irmão, como é que foi investido o investimento da igreja. Olha a prestação de conta aqui que foi levantada. Foi arrecadado R$1.000, nós compramos aqui as notas. Olha só a execução do serviço, como foi lindo, maravilhoso. Aí, louvado seja Deus. Aí, para os próximos eventos, a igreja vai estar muito mais unida. Mas quando não se tem esse tipo de prestação de conta, que até a meu marido do Carmo comentou ali, a prestação de conta, aí a coisa começa a desandar. Isso, com certeza. Claro. A gente tem que trabalhar com a seriedade, né? A transparência. E isso, com certeza. Que é para todos estarem cientes, né? Domingo mesmo é culto de ceia, não sei se aí tem, mas o quilo do amor, né? De arrecadar alimento para depois distribuir para os próprios irmãos da igreja, porque tem irmãos da igreja que são que passam limitações, né? Financeiras durante o mês. E é lógico que vamos
vamos motivar, fazer esse empenho com a igreja, estamos doando, ó, está sendo abençoado, está sendo, né? Isso tudo é louvável mesmo, né? É só ter o cuidado de não acontecer essas situações, né? Meus irmãos ficam sabendo como estão sendo isso, estão sendo usadas as ofertas na ajuda, né? Com certeza, irmã Maria do Carmo, com certeza. Vamos lá. Ensinando sobre o sustento da igreja. Isso tudo que a gente está falando é sobre o sustento da igreja. Isso é uma parcela que os próprios irmãos vão ajudando no próprio sustento da igreja. É que tudo isso gira em torno da igreja em si. Não foge da igreja. Né? Vamos lá. Para apresentar à igreja o tema do próprio sustento, o pastor, o missionário, deve dar estudos bíblicos. Antes de apresentar o plano à igreja, deve discuti-lo na diretoria e presbitério. Não deve procurar impor o plano contra a vontade dos membros. Antes, convém inspirar os membros para que eles mesmos se animem a dar os passos necessários para alcançar o alvo. Estudo bíblico dentro da obra do Senhor, né, a respeito de ofertas de dízimos, de ofertas voluntárias. E isso, nesses últimos tempos, está sendo escassez dentro da igreja. Né? Não se fala mais nisso, não se ensina mais nisso, né? Ter uma gratidão, ser um ofertante, um dizimista na casa do Senhor, né? E isso não está sendo fortalecido para que os irmãos compreendam e assimilam que é verídico esse assunto, né? Se fosse mais difundido, seria mais fácil falar, porque aí nós teríamos uma igreja sadia, sarada nessa área, e que está bem preparada, e que seria de mais mão aberta na obra do Senhor, porque saberia que nós estamos contribuindo e também o retorno ali que o pastor está fazendo, junto com os obreiros, com as obreiras, de propagar a boa mensagem, que é, nesse caso, está sendo ensinado para que os irmãos compreendam e assimilam, e que os próprios irmãos estão ajudando a obra do Senhor a desenvolver, assim a igreja cresce de uma maneira maravilhosamente. Obrigado, querido, pelo copo d'água. Deus abençoe. Dona menina chegou aqui com um copão d'água. Você não me oferece café, né? Tá bom? Mas isso é verídico, né? A igreja tá com a jarra de suco, ô inveja! E precisamos que a igreja esteja vivendo, uma igreja bem sarada, uma igreja bem curada, ela está sendo bem edificada, está sendo bem ensinada, né? E a igreja vai crescendo a passos largos. Isso é fato, isso é bênção de Deus. Mas precisamos ainda ter esses estudos dentro da igreja. Estudo de oferta, estudo de dízimos, gratidão ao Senhor, gratidão nesta área de oferta, de dízimos, e que precisam ser muito bem difundidas, ensinadas, porque, claro, precisa ser lembrada pelos irmãos aos irmãos mais velhos, e aos novos convertidos precisa ser lembrados para que eles não sejam alcançados pelo diabo, tapando o seu entendimento, e que seja mesmo alcançado pelo Senhor, para que eles tenham uma liberalidade na obra do Senhor, ajudando de várias formas, de várias maneiras. Bem? Vamos lá. Aí tem um parágrafo aqui na página 52 que diz aqui, legal, é o segundo. O pastor deve exercer cuidado especial em estabelecer a confiança da igreja quanto à maneira de manejar os fundos. Ele tem que passar essa segurança para a igreja. Alguns pastores não querem que a igreja tome conhecimento das entradas de dinheiro. Vou até repetir de novo. Alguns pastores não querem que a igreja tome conhecimento das entradas de dinheiro. É direito de todos os membros saberem quanto que a igreja está rendendo. Se nós temos tesoureiro, se contribui, é direito nosso. Mas tem pastores que gostam de segurar. Ele vai dizer, temendo que se achem demasiadas. Em geral, sucede ao contrário. A congregação sente-se orgulhosa ao saber que sustenta o seu pastor acertadamente. Ao contrário
não se sabe o que ele recebe. Muitas vezes creem erradamente que as entradas são maiores que a realidade. Um relatório financeiro deve ser entregue à igreja em datas determinadas. Isto estabelecerá a confiança na boa administração, e esta confiança inspira a liberalidade. Você sabe aonde está, você sabendo o que está acontecendo na movimentação da igreja, você claramente que você vai doar mais e mais para a obra do Senhor. Quando a gente não sabe e as coisas estão exclusas, obscuras, o povo vai reter na obra do Eterno. Então, o administrador da igreja, que é o pastor, junto ali com o corpo de obreiros, junto com tesoureiros, né, eles têm que ter esse jogo de cintura, de trabalhar administrando, sabendo em que vai gastar, e a igreja tem que estar ciente de em que está sendo gasto. Vamos dar um exemplo. A igreja precisa de climatizar, ser climatizada. Então é natural de que custa X valor, nós temos Y valor para chegar a esse valor, e precisamos que a igreja esteja junto conosco nesse novo projeto. Né? Tudo tem que estar às claras para a igreja, né? Para que a igreja esteja ciente do que está acontecendo. Igual uma pequena reforma. Nós precisamos reformar o quê? O telhado da igreja. Custa X valor. Nós não temos nada, só a fé. Então, nós precisamos trabalhar juntos para levantar. E aí, é lógico que nós vamos levantar como? Né? Fazendo almoços, levantando ofertas, campanhas, dízimos, que tudo isso vai levantar o valor para alcançar a, ter o ideal realizado na igreja, que é o telhado, ou outras coisas. Então, tudo isso a igreja tem que estar ciente, ela tem que estar sabendo em que está sendo gasto. Seria bom que no final de 6 em 6 meses, ou no final de um ano, tivesse um relatório anual para passar para a igreja. Né? Tem um relatório mensal, né? Um relatório trimestral, um relatório a cada 6 meses, para que todos estivessem cientes de como está a saúde financeira da igreja. Nós estamos nós estamos, e isso concorda, isso é natural. Nós arrecadamos mensalmente, então para estar disponível a qualquer pessoa lá e ter acesso, está passando o carro do sonho, ter acesso a esse relatório. Né? É claro que todos têm esse acesso, só chegar ao dirigente e ao tesoureiro que eles vão falar o que está acontecendo na igreja e mostrar o que está sendo arrecadado e o tanto que tem em caixa. Né? Beleza? Até aqui? Vamos lá. No último parágrafo da página 52 diz assim: é preciso notar que o pastor cabe dar exemplo com o dízimo do que recebe. Seria impossível pregar lealmente aquilo que ele mesmo não fizesse. Meu Deus. Aquilo que ele mesmo não fizesse. Não nos esqueçamos nunca de que a entidade mais importante da obra é a igreja local. Tenhamos muito cuidado de não dirigir a igreja de tal maneira que a desobrigue da responsabilidade e da iniciativa. Não devemos permitir que uma igreja transfira a responsabilidade do seu governo, da extensão da obra, nem do sustento financeiro para outros. Uma igreja que espera que outros façam por ela o que ela mesma deve fazer, tornar-se débil e raquítica, em lugar de gozar do desenvolvimento normal e sadio. Aqui no começo, ela vai dizer que o pastor ele tem que dar dízimo daquilo que ganha, do subsídio que a igreja dá. Acredita que tem pastor que não faz isso? Pode acreditar, irmão. Tem pastor que não dá dízimo do que ele recebe da obra do Senhor.
E isso é para dar exemplo. Como é que fica o ensino? Né? Falacioso, né? Fraco, sem... Aí vai se tornar débil e raquítica, né? A igreja ela precisa ter esse ensino, mas que parta do exemplo do seu pastor. O seu pastor tem que dar o exemplo para todos estarem cientes que ele está sendo fiel na obra do Senhor. É pouco? É, claro. Claro que a gente gostaria que o nosso pastor ganhasse 20, 30, 40, 50 mil reais no local. Né? Era isso que eu ia perguntar, né? Ele tem que dar o exemplo mesmo. Seria bom o pastor local tá ganhando 20, 30, 40, 50 mil reais, fantástico. Né? A gente sabe que é muito pouco para o seu próprio sustento, mas ele mesmo, o pastor, ele tem que dar exemplo aos seus obreiros, às suas obreiras, porque o tesoureiro está sabendo de tudo. Né? O tesoureiro está vendo tudinho ali, que está entrando, que está saindo, que está gastando, ele sabe de tudo. Então o exemplo também parte do seu pastor. O pastor ele tem que dar o primeiro pontapé, mostrar para a igreja, estamos aqui, batalhando, lutando, sendo fiel ao Senhor, sendo fiel à obra do Eterno e dando exemplo, mantendo-se fiel a todos em nome de Jesus. Na página 53, ele vai dizer assim, no último parágrafo, uma última palavra de conselho ao pastor, que tem de tratar desse problema. É melhor que ele ensine o dever do dízimo à igreja como uma verdade bíblica e que ponha em plano secundário as suas próprias necessidades financeiras. Como um fiel ministro de Deus deve ensinar o dízimo à igreja, animando-a que assuma suas responsabilidades espirituais, tendo em mira o melhoramento da mesma e não para o benefício do pastor. Ensine a verdade e confie em Deus, o Deus que cuidou de Elias em tempo de fome, também saberá cuidar dos ministros que lhe obedecem incondicionalmente e deposita sua confiança nele. Eita palavra boa, né? Vocês estão vendo aí a dona menina trabalhando aqui? É assim mesmo. Mas passa a semana toda fora de casa, agora chega em casa tem que trabalhar. Mas é uma veracidade, né? O pastor ele tem que confiar acima de tudo em Deus. Acima de tudo. Mulher sábia edifica sua casa. Estão dizendo aqui, ó. Já tá salvo, hein? Eu mostrei para ela o provérbio lá, aí eu mostrei a continuidade todinha depois da mulher sábia que edifica sua casa. Fica tranquilo. Então, mas esse é o conselho que o pastor tem que ter em sua mente. Ele tem que confiar no Senhor. Por quê? Imagina, naquela condição que Elias estava vivendo, né, condição de ter lançado a palavra para Jezabel, né, Jezabel e o rei lá, que agora esqueci o nome, Acabe, e não choveria em Israel por determinado tempo, e não choveu por quase 3 anos, 3 anos e meio, não choveu, o Senhor Deus nunca lhe desamparou. Ao contrário, ele ficou sendo sustentado pelo Senhor. E o Eterno nutrindo as suas necessidades. Ele ficou na beira do riacho, sendo alimentado pelos passarinhos, acho que eram os corvos, né? Se vocês estão lembrando aí, os corvos. Estava lá sendo sustentado por eles. Quando o riacho secou, ele encontrou com a viúva, né? A viúva, me ajuda aí. Né? A viúva o ajudou naquele momento. O Senhor sempre estendendo as mãos para a vida de Elias. E no momento mais de desespero da vida de Elias, que foi naquele momento que ele se encontrava debaixo do zimbro, né, o Eterno também o alimentou por 2 vezes. Né? O anjo veio, depositou uma botija d'água, pão cozido sobre as brasas, sobre as pedras ali, e ele comeu e bebeu por 2 vezes. Então, Deus sempre vai nutrir a nossa necessidade. E o pastor que está na frente de uma obra, ele tem que ensinar a verdade para a igreja, para que a igreja esteja ciente deste assunto
desta veracidade, destes ensinos, que não fique bitolada, que não fique cauterizada neste assunto, mas que tenha um pleno entendimento, um pleno conhecimento a respeito disso, né? E que tenha e que prove dessa dimensão de dízimos e ofertas, né? Ele tem que espalhar e acreditar que o Eterno vai suprir as suas necessidades. E supre mesmo, irmãos. Deus sempre tem uma porta aberta, né? Deus nutre a nossa necessidade e não o uso dos nossos corações. Com certeza, Deus sempre vai nutrir as nossas necessidades. É claro que para uns, como foi com Salomão, ele abençoou de uma forma extraordinária, porque Salomão pediu ao Eterno para saber entrar e sair do povo, conduzir o povo, uma sabedoria, e Deus lhe concedeu, e uma sabedoria tal que esbanjou de forma gigantesca, dando-lhe o que ele não pediu, né? Foi um dos homens mais ricos da Bíblia, né? Ou o homem mais rico da Bíblia. Então, essa situação aí desculpa, não pode essa situação aí do Salomão, como o senhor comentou, né? O entendimento, a sabedoria, que foi o principal que ele pediu do Senhor ali, né? Por quê? Porque ele já viu que as necessidades dele já estavam. É quando a velhice chega, aí as necessidades dele, caprichos ali, aí foi quando ele desanda na situação. Acho que até nós comentamos isso na última aula também, né? Com certeza. Não estou lembrado não, mas acho que foi. Mas por o pai dele ter recebido um não, a gente já aprende alguma coisa aí, né? O Davi recebeu um não do Eterno e ficou a cabo de Salomão construir o templo. E maravilhoso, né? Benção Deus, acreditou no Eterno de forma maravilhosa e Deus recompensou. Essa é a grande dificuldade e a sacada que está faltando nos obreiros em frente de obra. Passar a confiar mais em Deus. A igreja hoje é uma igreja melindrosa, como diz o outro, Nutella, porque não tem mais esta confiança diante de Deus. Nós encontramos obreiros despreparados, obreiros fracos no ensino, que não têm um preparo na palavra de Deus para repassar para o povo. Ei, maldade, hein? A irmã mostra ali um monte de cachorro quente. Então, estamos tendo essa fraqueza dentro da igreja. E a igreja vai enfraquecendo de uma forma terrível, porque os obreiros não têm mais aquela confiança. Confiar no Eterno, deixar Deus realizar, deixar Deus fazer, que Deus levanta, que Deus traz de perto e de longe para sustentar a sua obra, né? E assim nós vamos presenciando uma igreja, infelizmente, fraca da fé, por falta desses ensinamentos. E que, em nome de Jesus, nós possamos estar aprendendo ainda mais e nos tornando obreiros e obreiras amadurecidas na presença do Senhor, para confiar no Eterno. Amém? Vamos lá. Página 54, a Organização Nacional. Aqui é mais um apanhado, né? Aí é um pouco mais uma leitura, mas nós vamos dar uma pincelada aqui. Ó. Até aqui tratamos das responsabilidades das relações do governo da igreja local. Examinaremos agora o governo das igrejas, quanto esta se constitui numa organização nacional. Já dissemos que não se deve instituir a organização nacional antes de estabelecer o governo das igrejas locais, sendo que a organização nacional deve existir como fruto das unidades locais em benefícios dela. A organização nacional deve brotar das raízes das igrejas locais e existe porque essas igrejas assim necessitam. Nunca será imposta ou forçada sem o consentimento e a participação das próprias igrejas. Cumpre recordar que não existe forma de governo perfeito, mesmo entre igrejas. Qualquer forma de governo eclesiástico leva consigo seus riscos, já que não nos livramos das fraquezas
humanas. A forma episcopal, o governo de bispo, leva consigo o perigo de estabelecer uma hierarquia eclesiástica, que finalmente buscará os próprios interesses e procurará manter-se no posto de autoridade. Vemos isto claramente na história da Igreja Católica Romana, né, que demonstra o perigo inerente do governo eclesiástico, centralizado e totalitário, né. O conceito de que o governo dirigido pelo Papa é infalível foi resultado de elevar esse sistema centralizado e totalitário e uma conclusão final lógica, como não foi admitida a possibilidade de erro do elemento humano, o resultado foi um sistema de doutrinas e prática totalmente afastado dos padrões do Novo Testamento, né? A Igreja Católica, a grosso modo, não sei se vocês já tiveram a matéria de heresiologia. Já tiveram? Vocês vão ter, lógico, né? Mas quando chega na matéria da Igreja Católica, o poder todinho está no papado de Roma, né? No Papa que se encontra em Roma. Ela é tão poderosa, é tão organizada, que ela é um país dentro de um país. Ela tem o seu próprio banco, ela tem tudo que é necessário para organizar-se como um país em si, o Vaticano, isso mesmo. E o Papa é um representante legal do eterno em terra. Chega até a ser entendido que ele é mais santo do que o próprio Cristo, pra você ter ideia. Deixa assim, quando você lê nas entrelinhas do papado, ele é mais santo do que Cristo. Isso é outra matéria, mas é só para a gente entender, né? Então, eles criaram conceitos, ensinos errôneos que, com o passar dos anos, estabeleceu o poderio deles. Por exemplo, na época do feudalismo, isso é aula de história agora, na época do feudalismo, a Igreja Católica conseguiu terrenos a rodo. Por quê? Porque eles vendiam, faziam indulgências. Então, o camarada vinha, né, os senhores da terra, eles vinham e dava a terra tendo um direito de terra lá na eternidade. E a igreja foi fazendo um jogo de cintura. Que jogo de cintura? Colocava alguém responsável lá pela terra, para trabalhar na terra, e eles ganhavam um absurdo em cima da terra, e aquele que estava trabalhando na terra ganhava uma miséria. Então, a igreja foi crescendo assustadoramente e se tornou essa potência. Isso a grosso modo. Ainda tem lá a condição quando Constantino colocou a igreja junto com o império, e isso foi um fator muito terrível, porque agregou-se muitas, como é que eu vou dizer, Jesus? Muito misticismo dentro da mesma, e teve até o caso de ter uma ruptura entre a igreja católica oriental, né, e a igreja católica ocidental, que era em Roma. Eles tiveram essa ruptura, né, tiveram essa quebra. Eles só foram se estabelecer de novo no papado do João Paulo II. Agora, isso era 1970, para você ter ideia. Olha, anos, milênios depois é que eles conseguiram, assim, nós estamos nos reorganizando de novo, né? Nem mesmo o movimento do protestantismo, de reforma, eles não tiveram essa ligação de novo, né? O que Lutero fez ali foi simplesmente ter uma ruptura, mas ele queria uma transformação da Igreja Católica. Não houve isso, e a Igreja Católica se manteve da mesma forma, da mesma maneira. Surgiu as outras igrejas que nós conhecemos, tais como a presbiterianas, igrejas batistas, igrejas luteranas, logo em seguida veio a Igreja Metodista, logo em seguida veio os movimentos pentecostais, né, que nós somos fruto desses movimentos, e depois as igrejas neopentecostais, como igrejas Universal, da Graça, Show da Fé, e entre outros, né? Então veja como o movimento teve um linear, né? Uma crescente.
Mas o que a gente entende hoje, que é mesmo assim, com essas transformações, com essas rupturas, a Igreja Católica ainda tem um poder imenso. Vamos lá. E ela pode dizer. Não, era só para comentar a questão do advento de Constantino, né? Constantino, ele entrando ali vamos colocar entre aspas, no poder, não só no poder da igreja em si, mas também com o poder na política, né? Sim, sim. Foi aí que entra esse marco divisório quer dizer, divisório não, da aproximação da igreja com a política, né? Isso, Literalmente a política-estado, né? Literalmente a política-estado. E por isso que ocorreu esse tempo todo aí, mesmo ocorrendo o advento do protestantismo, ainda assim a igreja não conseguiu ter aquele olhar da igreja de Atos, né? Porque lá caiu tudo, essa aproximação do Estado com a igreja em si. Uhum. Foi uma aliança perversa isso aí. Eu entendo como foi uma aliança perversa. Foi uma divisão muito grande aí, porque principalmente que era o espiritual, ela deixou de ser a prioridade espiritual. O partir do pão, como a doutrina do ensino dos apóstolos, isso foi deixado. E aí veio prevalecer o quê? Os meus deleites, Isso. os meus caprichos. Eu vejo desse lado aí, com essa visão, né? Que essa ação Não, claro. né, ele se aproximando do Estado em si. Isso a gente vê no decorrer dos anos, né? Exato. A gente olha para a igreja primitiva, vamos ver Jesus não se metendo na política, né? Mas ensinando a sua igreja a dizer, ó, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Uhum. Nós temos compromisso como cidadão, isso é fato. Certo. Mas essa proximidade da igreja com a politicagem, né? Com essa mistura, já não é de hoje, vai se profanando com o passar do tempo, né? A gente sabe que quando o camarada chega lá, ele vai olhar para o seu umbigo, não vai, como uma minoria. Travou para mim? Foi lá, né? Tô te vendo não, Guto, ó. A senhora tá ouvindo ele, irmã Lúcia? Tô sim, tô. Não tô ouvindo o Guto, não, ó. O pastor Robson sumiu aqui. Uhum. Eu estou ouvindo a senhora agora, a Patrícia. É Fala aí, porque Guto. deu uma queda de energia. Acho que meu almoço saiu. Não, eu tô vendo ele na tela aqui, mas eu não tô ouvindo ele, não. Tá me ouvindo, né, Guto? Mas não tô te ouvindo, não, ó. Queda de energia. Também foi aí também? Aqui só deu umas piscadinhas, mas... Beleza, tô ouvindo. Caiu energia para aí também? Não, aqui não. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Rapaz, aqui caiu, a energia acabou também. Por isso que deu esse delay que tava no Wi-Fi aqui. Mas o senhor tá ouvindo bem aí? A gente? Aí, não, né? É porque aqui para mim ela caiu mesmo, a internet. Mas estamos lhe ouvindo, pastor. Então, vamos lá. Vocês me dizem o horário aí pra gente, se for preciso, para terminar, tá? Mais ou menos, tá cortando para mim aqui a live. Eu não tô vendo ninguém mais. Estão me ouvindo? Então, vamos continuar, então. Para mim, eu não tô vendo ninguém. Eu tô lhe vendo, pastor. Fico até preocupado, mas vocês estão me ouvindo, tá tranquilo. Aí, quando vocês falam, chega a cortar para mim. Vamos lá. Existe esse perigo mesmo da igreja se misturando com a politicagem. A gente vê
essa proximidade, né? E, infelizmente, a gente observa que nunca deu certo, né? Tá me vendo? Graças a Deus. Se vocês estiverem me vendo, tá bem. Tá bom, então, tá bom. Então é perigoso, né? É perigoso. A gente tem que ter esse entendimento mesmo dentro da igreja, né? A gente observa para dentro da palavra do Senhor, José. José não era sacerdote, mas foi governador do Egito, administrador do Egito. Ela voltou a energia. A gente vê Daniel. Daniel foi profeta, não sacerdote, mas foi um príncipe, né? Um presidente dentro da Babilônia, né? Estava ali trabalhando em prol da Babilônia e depois em prol dos Medo-Persa, né? A gente vê que no decorrer todos dos anos, depois de Constantino ali, sempre deu problema essa proximidade da política e igreja, né? Estado e igreja, né? E o Estado sempre vai querer mandar dentro da igreja, e é uma discussão muito grande, né? É até bom a gente dar uma parada por aqui. Mas, infelizmente, a gente vai vendo isso. Onde tiver a mão humana, sempre vai ter corrupção, sempre vai ter fraquezas, e que vai associar benefícios não para um povo, mas sim para uma minoria. Então, é perigoso, é complicado. Vamos lá. Pode dizer. Olha só, na página 55, o primeiro parágrafo diz assim: quando a voz de um povo cheio do Espírito Santo pode fazer-se ouvir o Espírito Santo, tem a oportunidade de corrigir absurdos e tendências perigosas. À medida que o povo cristão se desvia do contato com Deus e perde a necessária percepção espiritual, aí cresce o perigo de ser guiado pela sabedoria humana e influenciado pelos deuses populares. Em tais circunstâncias, a voz do povo não é a voz de Deus, como também não não é a do Papa, né? Ainda falando do papado. Ela vai dizer aqui, no terceiro parágrafo da página 55, na época apostólica, existiam não somente igrejas locais. Oi, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo até o Eu desenho. estou te ouvindo, Márcia. Estou ouvindo até o desenho que a senhora está assistindo. Márcia, alô, Márcia? Estão me ouvindo aqui? Agora estou te ouvindo, Guts. Sim, estou te ouvindo. Rapaz, saiu aqui. É porque nós estamos a falar do É que o Papa. meu tá travando aqui, eu penso que eu tô fora da sala. Ah, tá. Eu fiquei com medo aqui, porque não, ficou só eu sozinho. E eu voltei. Poxa, cadê o povo? Foi embora, me abandonaram, nem disseram tchau. Mas não está aparecendo ninguém para o senhor na tela? Agora eu tô vendo todo mundo. Ah, tá. Agora eu tô vendo todo mundo. Então vamos lá, porque senão a gente não termina aqui, né? 4h30 para terminar. Eu até me perdi onde eu estava aqui. Falei sobre a igreja de Jerusalém, que estava dizendo aqui, né? Sobre a igreja de Jerusalém. Vocês ouviram essa parte? Falando no Papa. Isso, do Papa. Ô, bem, traz o carregador aí. Ah, tá aqui. Já trouxe. Maravilha. Aí, deixa eu carregar. Isso, agora sim. Estava dizendo sobre o Papa. Tô ouvindo. Isso. Deixa eu só me situar aqui. Na época apostólica existia não somente igrejas locais, como as de Jerusalém e de Éfeso, que eram as duas maiores, mas também as igrejas da Judéia e da Ásia.
o que indica que a igreja era formada de unidade de um país ou regiões de um país. Há quem creia que o governo o governo deve ser Não pode falar do Papa. Ajunta o pastor que ele caiu. Não, só é falar do Papa aí que sai. Pontífice. Pastor, então pula essa parte aí do Papa, porque o negócio tá feio. Irmão Guto, nem te conto uma. Prossiga. Agora os meninos trouxeram suco de graviola aqui para mim, só que eu não gosto. Quase ia mandar para ti, só que eu fiquei com medo. Pode trazer, eu espero aqui. Eu fiquei. Não, eles trouxeram aqui para mim, mano. Só que eu não gosto, eu ia mandar pelo notebook aqui, só que eu fiquei com medo de estragar meu notebook. Tá certo. Vou caçar a graviola ali para ti, então. Isso, eu vou remover ele para ele entrar de novo. Deixa aí, cara. Segura o cachorro, que ele tá solto. Eu acho que acabou a carga dele de bateria. Ele tinha pedido o carregador, né? Acho que não segurou na hora. O encerramento é no próximo sábado, Guto, é? Isso. Aí a gente vai fazer uma reunião domingo, após o culto da ceia, para a gente ver como ela vai ser presencial. Se a gente vai fazer ela, se a gente vai fazer ela em algum canto específico ou mesmo na igreja ali, só leva alguma coisinha. Uhum. Aí. Todo mundo foi embora já? Não, estamos aqui. Não. Né? Rapaz, o celular descarregou, tive que entrar com outro. Esse negócio que estão me vendo aí? Estamos. Graças a Deus. Rapaz, que apurado aqui. Mas é assim mesmo. Sempre tem uma dificuldade. Pastor, se tiver uma dificuldade, não é igreja. Pastor, para de falar do Papa. Se eu parar de falar do Papa, toda vez que eu falo do Papa, o negócio cai. O negócio, o povo não quer mais que fale sobre o Papa. Mas vamos lá, vamos terminar do Papa. Isso acontece. Deixa eu ir lá, cadê? Onde é? As igrejas locais devem funcionar com autonomia em sua esfera, porém, além dessa esfera, a igreja existe eminentemente como o corpo de Cristo e não pode fugir das ligações e relações entre as igrejas como um todo. Por exemplo, o ministério dos apóstolos não se destina a preencher a necessidade de uma igreja apenas, mas era posto a serviço das igrejas uma ou mais vezes, segundo as circunstâncias. Como o crente precisa achar lugar na igreja local, como um membro, assim, essa mesma igreja necessita reconhecer-se como parte da igreja estabelecida com o seu estado. A necessidade de tal união resulta nos fatores seguintes: a imprescindível comunhão cristã, grupos pequenos de crentes que não têm contato com outras igrejas, pode vir a desanimar e ficar inativos. O intercâmbio da comunhão cristã com outras igrejas aviva o ânimo dos crentes, produz o gozo do Espírito Santo e estimula a atividade cristã. 2b. A unidade e a comunhão cristã produzem a fixação e corrigem as igrejas locais, congregações, né? Como o crente individualmente deixado a só pode adquirir ideias estranhas, interpretações incorretas ou fanáticas das escrituras. Assim também as igrejas sem contato com outras igrejas estão expostas ao mesmo perigo,
A união e a comunhão pode corrigir tais anomalias. O contato com outras igrejas serve para conservar o equilíbrio espiritual nas igrejas locais. C. A organização das igrejas de um estado ou país permite levar a cabo certos projetos que iriam além do alcance de uma igreja local isolada. Esses projetos prevêem a extensão da obra à cidade e estados vizinhos não evangelizados, o estabelecimento de institutos bíblicos para instruções de obreiros e cooperativas, a eleições e o sustento de ministros aptos para servir as igrejas como evangelistas, mestres e dirigentes, os quais executarão os projetos necessários ao progresso e manutenção do trabalho. Deus é o autor da boa ordem, mesmo na esfera material. Ele organizou os planetas e determinou os tempos. Em toda a natureza, vemos que as criaturas dependem uma das outras para a própria existência. Na sociedade, Deus instituiu a família como a entidade social organizada e os governos humanos contam igualmente com a sua aprovação. Ele ordenou a organização da nação israelita quando as responsabilidades de seu governo tornam-se demasiadamente pesada para Moisés. Designou-lhe 70 anciões do povo para ajudar no governo. Os apóstolos organizaram a igreja de Jerusalém com a eleição de 7 diáconos. O Espírito Santo pôs na igreja o ministério e dom de governos. E, por fim, o livro de Atos não apresenta claramente um plano de organização para o governo das igrejas. Contudo, encontramos ali princípios fundamentais. Vejamos, então, como a igreja apostólica resolveu os problemas que afetam não apenas a igreja local, mas todas aquelas da época. Ok? Querem deixar para a semana que vem? 4h30. Para não ficar pesado. E aí a gente faz o resumão todinho. Hoje a gente passou pelo vale aqui, hein? Era muita luta. A luz foi embora, a internet vai e volta. Que prova, meu Deus do céu. Mas é isso assim mesmo. Né? A gente está se aproximando do final. Vai acontecendo algumas coisas. Essa parte aqui é uma parte administrativa, uma explicação de como a igreja foi se organizando no decorrer dos anos. Aqui vai ser, daqui para frente, na página 57, vai falar sobre o primeiro concílio, né, dos apontamentos que aconteceram naquela época. Vai falar sobre a convenção estadual, convenção nacional, para que servem, para que são feitas, né? Por que temos elas. Então, tudo isso é a parte administrativa da igreja, em geral. Então, fique tranquilo que vai dar tudo certo. É a parte mais chata mesmo, assim, do assunto da teologia pastoral em si. Né? Não quero dizer que é chato, mas é porque é uma parte administrativa que é necessário fazer parte da nossa vida dentro da igreja. Como obreiros que já estão pastores evangelistas, fazem parte de como ministro, fazem parte de uma convenção, pagam ali uma anuidade anualmente, presbíteros, diáconos, diaconisas, cooperadores estão no mesmo estado, são reconhecidos na convenção nacional, lógico, mas que fazem parte ali do corpo da igreja, né? São obreiros, mas que ainda não chegaram a ser ministros. Então, tudo isso faz parte de uma boa administração. Isso tudo é para a gente ter um entendimento de como funciona a parte administrativa de uma igreja, como surgiu e como ela ficou organizada no decorrer dos anos. Ok? Ok. Alguma pergunta? Alguma emenda? Se alguém não quiser falar, a gente vai orar, encerrar, porque hoje a gente tem a reunião na sede, né? Então vai dar tempo da gente tomar um banho, dar uma descansada ainda para chegar lá, tem que estar lá às 6 horas, né, no caso. Aí nossa última aula será sábado que vem, assim Deus nos permitir, e aí vai ser aquela presencial, aí o senhor faz um resumão do livro aí para nós aí, até para quem não pegou, pega bem, e aí a gente encerra ela. Aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer, se
fazer um pouco. Das últimas vezes a gente fez tendo um lanche e tal. Aí a gente vai conversar com o pessoal para a gente ver, mas de qualquer forma acho que vai ser lá na igreja mesmo. Aí a gente vai acertando. Pode dizer, tia P. O congresso não começa no outro final de semana, não, Guto? Congresso de... O congresso nosso congresso das mulheres não é outro final de semana, não? Começa esse negócio de semana, é verdade. O congresso começa sexta, sábado e domingo. Olha aí, Que vem. Então a gente já vai ter que ver isso aí direitinho. Aí a gente reúne domingo após a Santa Ceia, a gente vê direitinho qual é o dia que a gente faz a última aula. Porque se é um congresso, então a gente não pode interferir, né? Quando é questão lá da sede. Aí a gente tem que adaptar. Pode até adiantar para um dia da semana, na terça ou na... Não sei. O que a senhora acha? Sabe. Mas a gente decide lá na domingo, então. E aí a maioria vai estar. Isso, é só avisar. Terça ou na quinta. Ou na quinta. Mas na quinta tem o projeto Ele Vive. A gente também não... Para não chocar, né? Tá bom, você que decide. Uhum. Então, hora aí, Joelma, por nós aí, pra gente finalizar. Ela não tá aqui, não. Ah, não, então, hora aí, Maria do Carmo. Amém. Pegou a Joelma no grego. Amém. Pode encerrar? Pode orar, irmão. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nesse momento nós te damos graças, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos aprendermos mais a tua palavra, Senhor. Neste momento, Pai, nós rendemos toda a graça a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Pai. Também abençoamos o nosso professor, o teu servo, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus amado, a cada dia mais, Senhor, dar instrução para ele, sabedoria, capacidade, meu Pai, para passar a tua palavra, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. E assim nós te damos graças, Senhor, por tudo que foi aprendido nesta tarde, meu Deus. Que nós possamos, Senhor, não somente ser ouvintes da tua palavra, mas praticantes, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, nós te damos graças. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Amém. 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 Até semana que Senhor vem. para todos. Pai do Senhor. Quem apareceu? Olha aí, Curioso. a herança aí de Deus. Isso é curioso, pai. Ele fica se coçando aqui, querendo aparecer no vídeo. Manda a paz do Senhor para todo mundo. Vai ser o... Vamos lá, paz do Senhor.